Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. A nossa Casa Espírita Caminho da Luz está muito feliz com a presença de todos vocês num momento tão especial, no nosso 31º aniversário da nossa Casa Espírita Caminho da Luz. Que todos sejam bem-vindos nessa noite tão maravilhosa. Nessa noite, com tanta luz e graça, nós temos o nosso irmão em Cristo, o nosso palestrante da noite, que é nada mais, nada menos do que o nosso irmão em Cristo, Edson Mundim Ferreira. Seja bem-vindo, meu irmão. Com o nosso tema da noite, Arquitetos de Nós Mesmos. Que palestra maravilhosa. Edson, atualmente, está como presidente da Sociedade Espírita Meimei, da cidade de Campo Mourão, onde é membro do Conselho Deliberativo, do Departamento Administrativo e coordenador do Grupo de Estudo. Foi presidente da 11ª União Regional Espírita, com sede em Campo Mourão, por 2 gestões, onde também é expositor e multiplicador do curso de qualificação dos trabalhadores espíritas. Seja bem-vindo. Nesse momento, convido a nossa irmã em Cristo, Fernanda, para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Essa noite celebramos o aniversário dessa Casa Espírita, a Casa Caminho de Luz, que tem iluminado nossos corações há 31 anos. Presente de Deus, que possamos continuar a manter essas luzes por muitos e muitos anos. Aos trabalhadores encarnados, saibam que a espiritualidade está sempre os auxiliando. Basta manter a boa vontade. Que os ajudantes de nosso querido governador planetário, Jesus, sempre os amparará. Hoje é dia de festa, no mundo espiritual e na matéria. Assim, unindo nossos corações em Cristo, que possamos arquitetar o melhor de nós, na construção de homens novos. Agradecemos a presença de todos. Abraçamos fraternalmente vossos corações, simples e em paz. Gratidão por suas presenças. Agradecemos também a presença do nosso amigo Edson Mundim Ferreira, de Campo Mourão, palestrante de hoje, que com muita boa vontade irá nos instruir sobre o tema Arquitetos de Nós Mesmos. Seja bem-vindo, Edson, a esse lar de luz. Agora, convido a todos a fecharem seus olhos. E se assim desejarem, relaxem o corpo físico, libertem-se de todas as atenções, as tensões do dia. Deixem suas luzes internas brilhar. Gratidão, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente de luz, de fraternidade, de amor. Agradecemos ao mentor desta casa, que junto com seus auxiliares de luz, tornou que este ambiente fosse tão acolhedor, maternal, como o amor de nossas mães. Gratidão aos nossos anjos guardiões, que nos intuíram e auxiliaram para que pudéssemos estar aqui, juntos nessa noite gloriosa, de festa, de amor, de fraternidade em Jesus. E que assim auxilie o nosso amigo Edson, principalmente o seu anjo da guarda, e nossos corações unidos, para que ele nos traga as palavras que toquem os nossos corações, que possamos de fato nos arquitetar em nossas vidas, buscando esta evolução espiritual que todos queremos, que possamos ter essa coragem de seguir em frente
passar pelos percalços, lembrando sempre que nunca estamos sós. Sempre o nosso Mestre nos guia e os nossos anjos da guarda, como amigos fraternos, estão sempre nos amparando. Basta querermos que possamos ter essa boa vontade, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Está saindo o som? Mas agora uma boa noite a todos. Vamos tentar com o microfone. Se não ficar bom, a gente tenta sem microfone, tá bom? Que Jesus esteja conosco nesses momentos em que trataremos da sua mensagem, vamos compartilhar um pouco, falar um pouco do Espiritismo e aprender um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa que certamente uniu todos vocês nesta casa já há 31 anos. Parabéns à casa, parabéns aos trabalhadores, aqueles que estão e aqueles que antecederam, que passaram por aqui. Certamente houveram muitas lutas internas e muita dedicação para que hoje a gente possa desfrutar desse espaço tão bem organizado, tão bem arrumado, que proporciona a todos nós o estudo da doutrina espírita, o trabalho e um ambiente onde a gente pode efetivamente nos sentirmos mais acolhidos, nos sentirmos melhores. Então é neste ambiente feliz que a gente pode sentir. Porque certamente aqui não estamos só nós encarnados, mas aqueles também que já passaram por aqui e que estão no outro plano e se reúnem, aqueles que um dia também trabalharam por aqui. Possamos nos envolver nesses sentimentos a fim de compartilharmos e socializarmos os nossos conhecimentos. E trouxemos esse tema, arquitetos de nós mesmos, com a intenção ou a pretensão da gente fazer uma reflexão. O que é um arquiteto de si próprio? Né? Tem algum arquiteto aqui? Não. Um engenheiro? Também não. Um cozinheiro? Um confeiteiro? Um mestre de obras? Um pedreiro? Deve ter, né? E, enfim, todas essas pessoas, elas constroem algo, elas desenvolvem. O escultor, ele antes pega uma pedra bruta, vai tirando os excessos e de repente tem ali uma bela obra de arte. Será que nós fazemos isso conosco mesmo? Será que a gente abre um papel em cima da mesa e vai fazendo os desenhos de como que a gente gostaria de ser, como que nós queremos ser, o que nós almejamos? Será que nós temos a capacidade de nos projetarmos, de construirmos a nós mesmos? Será que só depende de nós? Esta é a proposta que nós temos para esta noite. A nossa fala, ela está inspirada nesse livro, Apostilas da Vida, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. É um livro com mensagens que dá para a gente fazer diariamente, ler uma mensagem por dia, bem agradável, refletir sobre ela. É um livro rico em conhecimento, em inspiração, em consolo. Então, antes de nós iniciarmos, eu quero passar aqui um pequeno experimento que a Coca-Cola fez na Bélgica, dentro de um vagão de trem, onde ela coloca um senhor que vai fazer algo um tanto estranho, que a gente vai ver juntos aqui.
Dizem que a alegria é contagiante. Esse vídeo exemplifica um pouco, né? A gente escuta uma pessoa gargalhando assim, mesmo sem a gente saber por que ele estava gargalhando, aquilo parece que vai contagiando a gente e de repente estamos nós lá, no mínimo fazendo um sorriso, gargalhando junto, sem saber o que está acontecendo. Claro que nem todo mundo ali naquele trem gargalhou ou não, de repente algumas pessoas até se irritaram. O que é isso? Que maluco é esse que fica gargalhando num ambiente público dessa maneira? Demonstrando que efetivamente nós podemos nos deixar contagiar ou não. Pode ser que eu não queira. Pode ser que eu opte por outra coisa. E a gente faz isso, né? A gente tem esse poder de decidir. Não, eu não quero ser feliz. Eu quero ficar triste agora. Eu estou emburrado com a minha situação, eu não estou bem na vida. E eu não quero saber de felicidade, agora eu quero curtir a minha depressão. Eu estou nervoso. E de repente a pessoa se retrai e fica naquela condição. Demonstrando que nós, efetivamente, estamos no leme, somos nós que decidimos se nós queremos ou não ser felizes. A gente recebe estímulos do meio externo, como ali, uma pessoa sorrindo, alegre, contente, é um estímulo. E às vezes a gente entra aqui na casa espírita e vê as pessoas recebendo, dando boa noite, abraçando. Isso é um estímulo à fraternidade. E a gente pode ou não se contagiar à medida que a gente vai permitindo que isso aconteça. Mas pode ser que não. Pode ser que eu não queira, não deseje, esteja refratário a essa situação. E aí fica mais difícil a gente viver aquele ambiente. Então a alegria, ela contagia sim, ela tem essa capacidade de nos envolver. Mesmo a gente segurando um pouquinho, daqui a pouco a gente vai cedendo. E o ódio também. A gente pode observar que em certas circunstâncias, uma pessoa jamais pegaria uma pedra para atirar num vidro. Mas envolvido às vezes pelo ódio de outros, e atira a pedra pela primeira vez, e de repente as pessoas começam a seguir e vira aquela bagunça sem tamanho. Sem tamanho. Então, todos os sentimentos que nós expressamos, que nós vivenciamos, eles podem nos contagiar à medida que nós permitimos. Então, eu chego em um lugar e a pessoa é mal educada comigo, e de repente eu me torno mal educado com ele. Mas eu não sou mal educado. Mas eu falei bom dia, a pessoa não me respondeu. É o sentimento dele. É uma questão de nós percebermos quem que está no leme. É ele ou sou eu? Então, se eu permito que o outro me contagie com seu mau humor, eu vou sair dali mal-humorado. Dessa maneira, eu começo a perceber que realmente sou eu aquele que me autoconstruo. Eu vou ceder ao ambiente externo ou não? Será que eu vou ceder aos estímulos? Então eu posso escolher os estímulos para os quais eu vou ceder. Eu quero ser feliz, vou ceder para estímulos que me projetem para a felicidade. Mas de repente eu escolho coisas que me puxam para baixo. Músicas mais infelizes, que me entristecem, que me derrubam, programas de televisão violentos, que de repente exacerbam o meu ser no sentido de me acelerar, deixar o coração batendo forte.
Então eu tenho que me conhecer, buscar um autoconhecimento, no sentido de saber como que eu sou, como que eu me comporto diante de determinadas situações. No livro de André Luiz, ele vai trazer já algumas orientações. Ensina a caridade, dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de trabalho e carinho. E aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro, oferecendo ao bem quanto possuem. É muito interessante, porque à medida que a gente se envolve com a caridade, com o bem ao próximo, isso de alguma maneira vai contagiando aqueles que estão à nossa volta. Então eu ajudo o próximo, crio aquele ambiente salutar de amor, de bondade, de fraternidade, de solidariedade, e as pessoas que estão ali, mesmo que às vezes vivendo grandes dificuldades, grandes sofrimentos, grandes dores, vão absorvendo aquilo, vão se sentindo melhores, vão percebendo que a carga que está sobre seus ombros não é tão pesada quanto eles acreditam que é. E automaticamente vão sendo mais felizes. E quando se aperceberem, estão eles trabalhando junto naquela obra. As pessoas chegam à casa espírita procurando resolver as suas dores. E daqui a pouco estão trabalhando dentro da casa espírita, estão fazendo parte da casa espírita. Ajudam a servir água, ajudam a recepcionar, organizam as cadeiras, aplicam o passe, fazem a palestra, coordenam estudos. Vamos lá preparar o yakisoba, né? Eu vi aqui que tem um yakisoba a cada 30 dias. Imagina que coisa deliciosa. Quem não gosta do yakisoba, né? Lá em casa, se deixar todo sábado, é o dia do yakisoba lá, porque o povo adora yakisoba. E aí o pessoal se envolve nesse trabalho. E enquanto estão envolvidos nesse trabalho, esquecem as dores, as próprias dores, se envolvem com as dores do outro, abraçam, se confraternizam, sentem-se mais felizes. E aí vão edificando um ser à prova das emoções infelizes, dos sentimentos tristes, dos vícios que nos arrastam a tantas dores. Continua André Luiz. Difunde a humildade, buscando a vontade divina com esquecimento de teus caprichos humanos, e os companheiros de ideal, fortalecidos por teu exemplo, olvidarão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e de orgulho. Buscar a vaidade. André Luiz fala que quando nós fortalecemos a vaidade, não, a humildade. Desculpa. Buscar a humildade. André Luiz vai nos dizer que quando nós fortalecemos a nossa humildade, nós nos tornamos mais fortes. Nós começamos a projetar um ser mais resistente e melhor. Tem uma pequena história de Chico Xavier, em que um jovem que trabalhava numa livraria e era apaixonado pela figura do Chico. Mas isso lá em 1900 e bolinha, era bem no começo da história do Chico. E ele gostava muito do Chico, mas só que eu ouvi falar. Ele não conhecia o Chico Xavier. Então ele lia todos os livros, já tinha lido muitos livros de André Luiz, de Emmanuel, e era encantado. Ele falou, eu quero conhecer o Chico Xavier. Quando se um dia o Chico Xavier vier aqui, vocês me apresentem ele, que eu quero conhecer o Chico. E um dia estava ele lá na livraria, atende um, conversa com o outro, estava num canto, e de repente chega uma pessoa, o pessoal vai todo mundo lá cumprimentar ele. E aí vem um amigo dele, você não queria conhecer o Chico Xavier? Vem aqui conhecer. Ele fez um olhar desconfiado, chegou lá perto, cumprimentou, e o Chico naturalmente foi, como sempre, muito cortês, cumprimentou ele. Aí ele falou, cumprimentou ele e falou assim, bem que
rapaz, né? Bem que você poderia ser o Chico mesmo, né? Ele falou assim, você não pode ser o Chico Xavier. Olhou aquela pessoa trajada daquela maneira, de forma tão simples, tão humilde, achou que ia ser alguém muito diferente, muito altivo. Queria um ser tão simples como era o Chico. Ele falou, não pode ser o Chico, não vão me enganar. Ele falou, bem que o senhor poderia ser o Chico mesmo. Aí o Chico olhou e falou, quem dera eu fosse o Chico. E não falou mais nada, foi embora. A gente imagina a cara dele quando descobriu que era Chico Xavier mesmo. A humildade que Chico tinha, né, diante das pessoas. Ele não era alguém que queria se engrandecer, queria fazer o seu nome. Ele caminhava entre todas as pessoas, conversava com pessoas, tanto pessoas mais simples, quanto pessoas instruídas, universitários, cientistas, professores, médicos, jornalistas, donas de casa, enfim, qualquer tipo de pessoa. Participou ativamente daquele programa Pinga Fogo, quem se lembra do Pinga Fogo, né? Foi um programa que teve muita audiência. Foi um dos programas de maior audiência da televisão. Em função das mensagens que Chico trazia. Mas Chico, como ele mesmo se intitulava, era um cisco. Ele falava, eu sou apenas um cisco. Né? Então a humildade é ingrediente primordial na nossa construção. Nós temos a caridade e temos a humildade para construir um Eldorado. Diz na questão 1 do Livro dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Diante do entendimento desta afirmação dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, nós vamos descobrir que Deus é soberanamente justo e bom. Porque com toda essa inteligência, não poderia ser injusto. Toda a sua eternidade, ele não poderia deixar de ser bom. Porque seria contrário a todos os seus atributos, se ele não fosse dessa maneira. E sabendo disso, já nos sossega a nossa alma. Porque uma vez que eu entendo que Deus é justo e bom, e que nenhuma injustiça pode acontecer comigo, do ponto de vista divino, eu me tranquilizo. Eu consigo enxergar as coisas que me acontecem de uma forma muito diferente. Porque, por mais que pareça um sofrimento, e é um sofrimento, muitas coisas para nós, aquilo há de ter um propósito em nossas vidas. Aquilo há de nos colocar numa condição de um ser melhor mais à frente. Talvez a gente não entenda de imediato. Mas se Deus não comete injustiças, não pode ser algo ruim para mim. Então eu tenho que fazer uma reflexão. Por que isso está acontecendo comigo? Se eu sou o arquiteto de mim mesmo, certamente isso que está acontecendo neste momento é resultado das minhas ações, é resultado das minhas decisões, é resultado do que eu escolhi em algum dia. Estou sofrendo tanto, tive um problema financeiro, tive um problema de relacionamento, e basta que a gente comece a dar alguns passos para trás e fazer uma volta em nossas vidas, e a gente vai descobrir a gente comprando alguma coisa que não precisava, com um dinheiro que a gente não tinha, ou a gente se envolvendo com pessoas que efetivamente nós não gostávamos efetivamente, mas que por uma questão social a gente se aproximou. E agora começamos a colher resultados. Então, diante disso, hoje nos encontramos numa condição difícil. E se a gente aproveitar a oportunidade para perceber que aquele é um momento em que eu posso me reerguer, que eu posso colher um resultado, porque não é ruim errar. O ruim é nós continuarmos insistindo no erro.
Porque o erro faz parte do processo construtivo do ser. A gente tenta, não deu certo, tenta de outro jeito, não deu certo, tenta de outro jeito. Mas usando maneira diferente. A gente ficar tentando fazer a mesma coisa, usando as mesmas ferramentas, usando as mesmas formas, vai ter sempre o mesmo resultado. Se a gente quer um resultado diferente, algo tem que mudar. Então, se não está dando certo daquele jeito, algo tem que mudar. O que mudar? A gente vai pensando sobre isso. Vai nos dizer André Luiz a necessidade de nós propagarmos a fé, suportando os reveses de teu próprio caminho com valor moral e fortaleza infatigável. E quem te observar crescerá em otimismo e confiança. Então, quando nós temos fé na humanidade, fé em Deus, acredita que é possível que, diante de circunstâncias tão difíceis, haja uma luz no caminho, haja uma luz lá no final daquele túnel, a gente continua andando, a gente continua persistente, a gente continua vivo. Porque o mundo está cheio de pessoas literalmente mortas. Porque não expressam vida. Os mortos, efetivamente, não são os que estão nos túmulos, mas aqueles que não vivem mais, que não experimentam a emoção, que não se alegram, que não saem de casa, que se emborrecem por qualquer coisa, que não buscam a felicidade, que tem medo de ser feliz, porque um dia foram machucados, porque um dia sofreram. Então esses são os verdadeiros mortos, que não têm fé, que perderam a esperança, porque a fé e a esperança caminham juntos. Quando nós perdemos a esperança, nós abrimos espaço para o quê? Para a desesperança, para o desespero. O que é uma pessoa desesperada? Alguém que não sabe para onde caminhar, para que lado ir, para que lado correr, vou para cá, vou para lá, o que eu faço? Fico em casa, uso máscara, não uso máscara, tomo vacina, não tomo vacina? Atitude do desesperado. A gente passou por isso há pouco tempo. Passou. A luz estava lá no final do túnel, passou. É a última prova que nós vamos ter? Não, vamos ter outras provas certamente. Mas haveremos de vencer cada uma dessas provas. Conta um rapaz que chegou ele e a esposa no aeroporto e enquanto aguardavam para embarcar, foram lá tomar um café. Pediram um café, daqueles bem caros de aeroporto, né? Quem já viu, não sei o que tem dentro do aeroporto, que um café pode custar tão caro, mas está lá. E ele pediu o café, demorou, passou o tempo, e não serve. Ele já estava ficando um pouco irritado. Vejam as circunstâncias mudando as nossas emoções, né? O tempo está demorando, e aí eu começo a ficar irritado em função das circunstâncias. E de repente vem a garçonete e praticamente joga o café em cima da mesa, né? Derruba lá, até balança o café. Ah, não, ele já ficou nervoso. A esposa falou, não, a gente tem que falar com o gerente. Vamos lá no gerente, vamos conversar com ele, porque desse jeito não pode ficar. Tem algo errado. Ele falou, não, calma. Vamos respirar. Vamos tomar o nosso café, vamos curtir aqui. E vamos pensar o seguinte. Olha, a gente chegou aqui. A gente está indo fazer a nossa viagem dos nossos sonhos. Vamos pegar um avião, vamos para um lugar legal. É as nossas férias. Agora imagina a condição dela. A gente não sabe que situação que ela está. Ela está desde madrugada aí, estava amanhecendo o dia, atendendo as pessoas. De repente ela teve um problema em casa, está com alguma dificuldade. A gente não sabe o que ela tem. E em função disso, está extravasando, deixando sair esse desespero, esse ódio, essa depressão que ela está vivendo, essa dificuldade que ela está vivendo. E aí terminaram de tomar o café e ele foi lá fazer o pagamento.
Quando chegou na hora de pagar, pagou o café, aí ele chegou para ela e falou: olha, eu sei que está difícil para você, mas vai passar. Tenha coragem, vai passar. Claro que ela começou a chorar, porque ela sabia que ela estava com problemas. Mas as pessoas veem os outros, os semelhantes, às vezes como invisíveis. É só uma garçonete. Parece que não é um ser humano, né? A gente não esquece de perceber que pode ali tem uma mãe, tem uma filha, tem uma esposa, tem alguém que tem toda uma vida por trás. Então ela desabafa a situação que ela estava vivendo. Imagina se eles entram no sentimento que ela estava carregando e vão lá e reclamam para o gerente, que irritado poderia despedi-la e tornar a vida dela mais difícil ainda. Então é quando a gente muda a frequência. É aquela figura do fósforo, né? Vai queimando, vai queimando, vai queimando, né? E um vai propagando fogo para o outro, até que alguém fala: não, aqui para, o fogo daqui para frente não vai. Então a gente percebe que a situação saiu do controle. Eu não sou mal educado, eu não sou uma pessoa constantemente nervosa. O que eu vou fazer? Morre aqui. Pega o controle. Não deixa que a circunstância nos defina. Porque é isso que às vezes a gente faz. A gente permite que as circunstâncias nos definem. E não são as circunstâncias que nos definem. O que nos define efetivamente são as nossas decisões. É o que eu escolho fazer. Então eles poderiam escolher reclamar. Tinha direito, poderiam ir lá reclamar, eles pagaram por ser atendidos. Mas ele escolheu por ir lá e falar, transmitir um momento de paz, de confiança para aquela moça que estava num momento difícil. E mudaram a história. Então semeia a paciência, tolerando construtivamente os que se fazem instrumentos da tua dor no mundo, auxiliando sem desânimo e amparando sem reclamar. E os irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam na luta de cada dia, transformando-a em serena compreensão. Então, quando nós fazemos esse movimento inverso, né, de manter a paciência, manter a calma, manter a dignidade, a solidariedade, nós imediatamente criamos um ambiente que transforma aqueles que estão junto de nós. Que aí, ao invés de potencializar a raiva no outro, o desespero no outro, nós minimizamos. Apagamos o fogo, diminuímos as labaredas e aquilo passa a doer menos. Lá em Obras Póstumas, Allan Kardec escreve o seguinte: liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento. Pontinho, 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 um dos atributos do Espírito. O que está entre esses pontos? Né? Sempre que a gente vê pontinho, pontinho, esconde uma história inteira. Né? Parece ser apenas 3 pontos, não são apenas 3 pontos. Ali por trás daqueles pontos tem toda uma história. Então, o que é um dos atributos do Espírito? O livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. Isso é inseparável do Espírito. Todo Espírito tem liberdade. E nós podemos fazer com a nossa liberdade o que desejarmos. Como disse Paulo, a gente pode fazer o que quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso plantar à vontade, mas sou obrigado a fazer as colheitas. Entendendo que a minha liberdade, ela não pode ser óbice, ela não pode ser obstáculo para a liberdade do próximo. Porque se eu crio algum embaraço para a liberdade do próximo, eu estou fora da minha liberdade. Então, o livre-arbítrio é algo que nós construímos no dia a dia. Então, quando eu construo esse livre-arbítrio,
eu vou entendendo que eu posso dar meus passos até aqui. Daqui para frente eu estou interferindo no livre-arbítrio do outro. Então não existe ninguém que pode ter uma liberdade absoluta de fazer o que quer, sem consequências. Então, quando eu entro em determinados pontos, eu começo a gerar consequências. E essas consequências podem ser boas ou ruins, depende do que eu estou fazendo. Então eu posso sair daqui, pegar uma pedra e atirar na vidraça do vizinho. Nada nos impede. Mas que eu vou sofrer a consequência sim. Um vizinho nervoso, policial chegando, me levando para a delegacia. É o custo dessa liberdade total que eu posso achar que eu tenho. Então, fazer o bom uso dessa liberdade é o que vai fazer com que eu vá me construindo. Para isso, é necessário que eu tenha desejos, tenha vontade de melhorar. Então, se eu tenho vontade qual é a minha vontade? Qual é o meu propósito? O que eu desejo para mim? E aí eu vou acionando o meu livre-arbítrio para ir me construindo e me melhorando a cada dia. Planta a bondade, cultivando com todos a tolerância e a gentileza. E os teus associados de ideal encontrarão contigo a necessária inspiração para o esforço e extinção da maldade. Nos nossos atos, a bondade, quando nós falamos em caridade, nós falamos automaticamente nessa característica, numa caridade que tem que ter bondade, que tem que ter tolerância, que tem que ter indulgência, que precisa ter o perdão. Então não é uma caridade apenas de promover um bem material, mas uma caridade que realmente nos movimente. Então ser alguém que tem bondade em seus atos, que usa da tolerância, que usa da gentileza, é elemento imprescindível para a construção de um ser mais feliz. E uma vez que nós conseguimos fazer isso, a gente vai ser agente da extinção do mal. Quem não quer um mundo em que não precisa ter cercas, que não precisa ter portas trancadas, em que a gente não precisa se preocupar com a senha do banco que vai ser hackeada, não precisa se preocupar com o nosso WhatsApp, que tem dupla confirmação para não ser roubado. Quem que não quer viver num mundo que não haja essas preocupações, que a gente não adoeça, que a gente não sofra com tantos reveses, com falta de comida, falta de alimentos, falta de segurança, de saúde? Todos nós queremos isso. Mas para que isso aconteça, é preciso espalhar a bondade pelo mundo. O amor está por trás de tudo isso. Porque quando nós fazemos a caridade, imediatamente a caridade nos faz vivenciar o amor. A caridade é o elemento que nos prepara, que nos educa para o amor. Então eu faço a caridade e eu sinto o amor. Eu sinto o amor e o amor me faz fazer mais caridade. E nós vamos criando um círculo virtuoso, onde a caridade leva ao amor, o amor leva à caridade. E a gente entra nesse ciclo. A expansão da personalidade e da consciência. Para que a gente tenha uma liberdade e faça um bom uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, é preciso que a gente expanda a consciência. O que é a consciência? Ela está intimamente ligada com os nossos pensamentos. O pensamento também é um atributo do espírito. Então, quando eu penso, imediatamente eu começo a movimentar as coisas no meu ser. Então, eu penso
abrir uma casa espírita. Por enquanto é só um pensamento. E agora eu começo a me movimentar para que isso aconteça. Então as coisas vão acontecendo, elas surgem a partir do pensamento. A gente pensa o tempo todo, a todo minuto, a todo segundo. Pensamento é algo que faz parte de nós. A partir do acionamento dessa vontade, desse pensamento, nós vamos expandindo a nossa consciência. Porque nós temos a vontade de fazer algo, fazemos, colhemos uma consequência, refletimos sobre essa consequência, entendemos o que é certo, o que é errado, porque se a consequência foi ruim, eu percebo, bom, isso daqui eu não deveria fazer. Se me fez mal, ninguém gosta de fazer alguma coisa, colher algo negativo e falar, isso aqui eu não quero mais. Então, se eu entendo a diferença do que é bom e do que é mal, eu começo a ter mais consciência. Vai expandindo a minha consciência. Então, é necessário fazer esse exercício de entender o que é certo e o que é errado. Ou seja, é um processo de construção moral, melhoria moral. E a moral é a regra de bem proceder, conforme nos diz Kardec. Para bem proceder, eu tenho que diferenciar o que é certo e o que é errado. Para saber o que é certo e o que é errado, a gente tem que fazer experiências, a gente tem que fazer observações. Tem certas ações que a gente não precisa fazer. A gente observa. O outro fez e a gente viu que não deu certo. Por que eu tenho que fazer também? Então eu já não faço. Então, à medida que eu vou fazendo esse trabalho de experimentação, de observação, de autoconhecimento, de perceber onde eu estou errando, onde eu estou acertando, eu vou expandindo a minha consciência. E ao expandir a minha consciência, eu vou me conectando com outras consciências, que são as dos nossos benfeitores, do anjo da guarda, dos espíritos de luz. E me conectando com esses espíritos, eu vou sendo fortalecido, me sentindo mais forte. E me sentindo mais forte, eu cada vez vou caminhando mais rápido para a perfeição, para a felicidade. Estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo incessantemente na religião do dever cumprido. E os amigos do teu círculo pessoal envergonhar-se-ão da ociosidade. Quem já sentiu algo assim, né? Aquele companheiro que faz tanta coisa, basta a gente olhar ali de repente para Divaldo Pereira Franco. Alguém que dorme lá 4 horas, quanto muito, por noite, trabalha o resto todo, se dedica, não tem um segundo de paz, não consegue parar, porque todo lugar que ele vai, sempre um monte de gente em volta, ele fica muito pouco sozinho. E às vezes quando vai, no momento de dormir, é a hora que ele vai fazer as psicografias dos seus livros. E a gente olha aquilo lá, a gente se sente envergonhado, fala, nossa, 8 horas de sono, e a gente dá reclamo, dormi pouco, cansei, estou cansado dessa vida, né? Só trabalhar. E quantas pessoas, às vezes, na casa espírita, a gente vê, a pessoa está quase morando na casa espírita, vem segunda, vem terça, vem quarta, vem quinta, grupo de estudo, palestra, e aí vamos fazer a pessoa no final de semana, aquela correria. E aí a gente olha e fala, dá até uma certa vergonha, fala, nossa, se eu olhasse, o que eu faço perto dessas pessoas? Mas aí a gente começa a olhar e começa a ver o exemplo. Tá bom, se fulano faz, eu também posso, por que eu não posso? E de repente vai chegando, né? Um dia ele aceita o convite para vir assistir a palestra, outro dia ele aceita o convite para ajudar a picar os ingredientes ali para o yakisoba, porque dá trabalho, né? Tem bastante coisa para picar, e vai trabalhando. Daqui a pouco ele está todo envolvido no trabalho, ocupando a mente, ocupando seus espaços, utilmente, empregando adequadamente todos as suas capacidades. E aí vai preenchendo aquele vazio que tem.
Charles Herbert e o Frederick Grant, eles são um exemplo disso. Um exemplo de pessoas que trabalharam pela humanidade. Eles são os inventores desse remedinho chamado insulina. A insulina é utilizada por aquelas pessoas que têm diabetes. Todo mundo já conheceu, ou conhece, ou às vezes até já passou por essa situação, ou passa por essa situação da diabetes. E cria uma dependência da insulina, que lhe dá uma condição de vida. Antes da invenção dela, fez 100 anos no ano passado, a invenção da insulina. Antes disso, a pessoa que era diagnosticada com diabetes, ela recebia uma sentença de morte. Basicamente, ela esperava a morte chegar. E não tinha o que ser feito, não havia nada que ela pudesse fazer. A partir do momento que surgiu a insulina, essas pessoas puderam, a partir daquele momento, viver mais, melhor, e poder viver a vida toda, né? Se ajustando a alimentação, alguns cuidados, mas puderam ter uma vida relativamente normal, que não podiam ter antes, iam definhando até a morte. E o mais importante disso não foi só o fato deles se debruçarem sobre as pesquisas, serem cientistas que realmente conseguiram inventar a insulina, que resolveu problemas e as dores de muitas pessoas. Foi o fato deles terem abrido mão da patente da insulina. Eles doaram a patente da insulina, permitindo que qualquer laboratório pudesse produzir. E assim reduziu o custo enormemente da produção da insulina. E ela pôde chegar a todo mundo de uma forma mais barata e mais acessível para todo mundo. Eu imagino que isso eles poderiam ter ficado milionários, bilionários com tal invento, mas abriram mão. A gente não precisa efetivamente desenvolver uma insulina, mas a gente pode fazer muitas coisas em prol do próximo, abrir mão de algumas coisas. E às vezes a gente abre, né? Abrir mão do nosso fim de semana para fazer uma obra social, abrir mão da nossa noite, para coordenar um estudo, para abrir a casa espírita, para receber o pessoal. Isso já é abrir mão de algo, fazer alguma coisa diferente. E segundo André Luiz, as boas obras começam de nós mesmos. Então, quando nesse processo de autoconstrução, a gente tem que incluir boas obras. Que esse é o nosso fim. Sermos espíritos de luz. Então, o livre-arbítrio, vai dizer Martins Peralva, é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional do caminho que desejar. Do caminho que desejar. E aí mora o perigo. O que nós desejamos? Para que a gente saiba se o que nós desejamos é bom ou ruim, nós temos que entender as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Será que nós estamos infringindo alguma lei a partir do nosso desejo? Se a gente está infringindo essa lei, a gente vai ter resultados desagradáveis. Se a gente fizer um esforço, falando, não, eu não vou fazer isso. Se eu estou tendo esse desejo, isso vai gerar algum mal para mim ou para alguém que esteja ao meu lado. E aí eu mudo a minha sintonia, eu mudo o meu desejo, eu mudo a minha vontade. E a gente só pode educar o outro nos educando. Não há como ser diferente. Eu primeiro preciso me educar, para depois educar o próximo. Quem não lembra daquela situação de Mahatma Gandhi, em que a mãe chega e fala, por favor, fala para o meu filho que ele não pode comer açúcar. E ele olha e fala, volta daqui um mês. Minha mãe olha, né, uma pessoa tão sábia que é ele, e voltou um mês depois, e trouxe a criança. Você pediu para eu voltar daqui um mês.
Chegou lá, ele olhou para a criança e falou: ó, não coma açúcar. Ué, por que você não falou isso um mês atrás? Era só para falar isso. É porque antes eu comia açúcar. Aí ele ficou um mês inteiro sem comer açúcar para ter a autoridade moral para falar para o outro não comer açúcar. Educar-se. Então, se a gente quer educar alguém, a gente primeiro precisa fazer na gente mesmo. Então, a gente não pode educar uma criança, um adulto, um companheiro, um amigo, sem antes ser exemplo daquilo que a gente está querendo passar por outro. Diz Albert Einstein que o homem é um ser eletrônico moldado à sua própria consciência. O que é isso? O Espiritismo vai nos traduzir isso através dessas palavras, né? Conhecimento, livre-arbítrio, vontade, sentimento, fluidos, perispírito, pensamento. Todas essas palavras nós estudamos dentro do Espiritismo, e à medida que a gente vai conhecendo cada um desses itens, nós vamos ampliando os nossos horizontes, vamos expandindo a nossa consciência, vamos tendo a condição de definir melhor o que é certo e o que é errado, para que com esses elementos a gente possa se autoconstruir com mais certeza e com menos tropeços. Porque nós somos exatamente isso, como se fosse um ser eletrônico. Existe dentro de nós uma verdadeira usina, produzindo eletricidade, gerando reações químicas, toda uma física acontecendo, todo um processo biológico, bactérias, glândulas, elementos diversos acontecendo dentro de nós. E que reagem ao nosso pensamento, reagem às nossas ações. Porque cada ação nossa é precedida de um pensamento. Então, se eu tenho um pensamento raivoso, eu projeto no meu organismo, eu mudo energeticamente o meu organismo, e eu posso promover uma doença no meu corpo. Então, que tipo de pensamento eu estou colocando na minha cabeça? Que tipo de pensamento eu estou cultivando? Aí fala, mas eu estou doente hoje, o que eu fiz para estar doente? Alguma coisa a gente fez ou está fazendo. Se não fez hoje, fez no passado. Ah, nessa vida não fiz, fez em outra vida. De alguma maneira, nós tomamos uma decisão um dia e projetamos sobre esse corpo exatamente o que ele é hoje. Ah, eu não queria ser assim, mas fui eu que me fiz assim. Porque eu fiz cada escolha para ter o corpo que eu tenho hoje. E ele é o corpo exato, na medida exata, com as deficiências, com as potencialidades necessárias para que eu possa cumprir adequadamente a missão a que me foi destinado na Terra, que é uma missão que naturalmente vai me levar para a felicidade. Então essa compreensão faz me aceitar mais, faz me perceber que eu sou único, e isso, que esse corpo que eu tenho, que essa vida que eu tenho, que as circunstâncias em que eu nasci, são exatamente o que eu preciso para o meu crescimento. Foram produzidas pelos meus desejos, pelas minhas decisões, e agora eu tenho uma oportunidade de renascer exatamente assim. E posso fazer a grande diferença. Então agora eu posso sair daqui e falar, eu vou tomar o leme, se eu quero diferente, sou eu que tenho que tomar a decisão. Porque o mundo pode oferecer uma série de circunstâncias, uma série de motivações para eu fazer ou desfazer ou não fazer. Agora, o que eu vou decidir? Não faremos a renovação da paisagem de nossa vida sem renovarmos. É preciso que a gente se renove. Então, somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Ao projetar as nossas vidas, ao desenvolver a nós mesmos, nós vamos ser conhecidos por isso. Porque as pessoas olham para nós, todos nós somos exemplos uns para os outros. Exemplo para os filhos, exemplo para o amigo, exemplo para o parceiro dentro de casa.
do companheiro de trabalho. Todos nós somos exemplos. Diante daquilo que nós estamos arquitetando, das nossas escolhas. E aí eu falo, eu quero ser exemplo do quê? Eu quero que as pessoas olhem um dia e falem, olha, eu vi fulano e eu gostaria de ser como ele. Eu gostaria de fazer o que ele faz. Eu acho admirável o trabalho dele. Ou nós queremos ver alguém falando de nós, puxa, que pessoa mais vil, mais triste. Como que pode fazer uma coisa daquela? Tratar as pessoas daquela forma? Pessoa grosseira? Somos os exemplos. Sempre tem alguém acompanhando-nos e seguindo o nosso exemplo. E o pior, não só as pessoas que vão falar de nós, mas as pessoas que vão copiar a nossa atitude. Que o Espírito de Cristo nos infunda a decisão de realizar o autoaprimoramento para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo. E aí, quando nós falamos no Cristo, nós falamos no modelo da humanidade. A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente. Então, quando ouço dentro do meio espírita, quando nós ouvimos dentro do meio espírita que fora da caridade não há salvação, é uma verdade absoluta. Mas isso, antes da gente usar esse elemento caridade para salvar o mundo, ela precisa nos salvar. Então eu vou lá servir a sopa, mas por que eu estou fazendo isso? Não é para salvar as pessoas, é a oportunidade de me salvar. Porque quem precisa de ajuda sou eu. Somos nós que estamos, ao ajudar o próximo, nos ajudando. Porque nós precisamos disso primeiramente. Nós somos os mais ajudados nesses momentos. É através disso que nós estamos corrigindo graves erros do passado. Então, e a caridade é a única opção que nós temos para nos salvarmos. E a salvação aqui é no sentido de evoluirmos, de nos melhorarmos. Jesus, naturalmente, é o modelo mais perfeito para a humanidade terrena, toda ela. Sigamos ao encontro do Mestre, amando, aprendendo e servindo. E o Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, premiando-nos a perseverança com a luz da ressurreição. E aí, para encerrar, quero contar uma pequena história narrada por Chico Xavier num programa em que ele participou com a Hebe Camargo, onde ela perguntava sobre a importância da palavra Jesus na vida das pessoas. E aí ele narrou um fato. Lá em 1950 e alguma coisa, Chico, eles faziam muitas atividades assim, que iam ao encontro das pessoas que tinham dificuldades, iam lá, faziam uma oração, levavam um pacote de bolacha, um café, tomavam um café junto com as pessoas às vezes desprovidas do básico, né? E eles também não tinham muitas condições, mas estavam lá, iam lá, faziam uma oração, conversavam, comiam alguma coisa juntos, e faziam isso semanalmente. E aí tinha uma senhora, a dona Laura, e foi pedir para o Chico, falou, não tem como visitar a minha filha, porque ela é hemiplégica, é muda, não conseguia se movimentar, não conseguia falar nada. E aí o Chico começou a ir semanalmente, eles iam lá, e cada dia um fazia uma oração, e estava ali sempre com essa moça. O nome da moça era Valéria. Então eu chegava, Valéria, e assim Deus? Fala a Deus. Fazia um esforço, ela entendia tudo que ele falava, mas não conseguia falar, porque em função da condição que ela se encontrava de enfermidade. Fala a Deus, fala a Jesus. Ela gemia e não saía nada, não conseguia falar, pronunciar o nome. Pense em Jesus. E assim foram os anos, por mais de 6 anos, Chico Xavier visitando ela constantemente,
orando com ela, falando de Jesus, falando da fé, falando da confiança em Deus. E, passado um tempo, ela foi acometida de uma gripe forte que acabou se transformando numa pneumonia. E aí eles aumentaram a frequência com que eles visitavam a Valéria. E um dia ele chegou lá e falou: Valéria, fala a Deus, imagina Jesus. Imagina que você estivesse andando, hoje você não pode andar, mas imagine que você estivesse andando ao encontro de Jesus. E chegando lá, você se jogasse aos pés dele. Pense em você falando: Jesus, fala Jesus, Valéria. E aí ela fazia um esforço e não conseguia. Até que um dia ela chegou e falou: Jesus, bem assim, muita dificuldade. E o Chico falou: nossa, ela falou Jesus. Vem cá, dona Laura, ela falou Jesus. Esse cara ficou muito emocionado. Passou poucos dias, ela desencarnou. Anos se passaram. Na época, Chico Xavier estava em Pedro Leopoldo, se mudou para Uberaba, e ele teve um infarto. Foi para o hospital, recebeu os primeiros cuidados, e o médico falou: ó, nós vamos te mandar para casa, que aqui as pessoas vão fazer fila para te ver, vai virar um tumulto esse hospital, nós vamos te mandar para casa, vai uma pessoa que vai ficar cuidando de você. E aí, só que você não faça esforço mental, faça repouso, você não está bem, você acabou de passar por um infarto, e fique na sua casa lá e ela vai dar todo o atendimento necessário. Aí ele foi para casa com essa senhora, e lá estava. E ele chegou e falou: bom, ele podia não receber as pessoas encarnadas, mas os espíritos iam visitá-lo com frequência. E ele chegou e falou: ó, o nome da senhora era a Dona Dinorá. Dona Dinorá, é o seguinte, a senhora não estranhe se eu começar a conversar, porque eu recebo os espíritos, eles vêm me visitar. Então, se eu começar a conversar com alguém aqui, mesmo que a senhora não esteja vendo, não se preocupe, fique tranquila. Ela falou: eu compreendo. A gente não sabe se ela compreendia mesmo ou não, mas ela falou: eu compreendo. E aí, de repente, ele estava lá deitado na cama, e sempre tinha uma cadeirinha do lado, para ele receber os espíritos, ele pedia para sentar, né? Figuradamente, naturalmente, e entra uma moça caminhando pelo quarto. Ele vinha sentindo muitas dores, né? E aí ele via aquela moça bonita. Ele falou: ah, pois não, chega, senta. Quem é você, né? Aí ela falou: você não está me conhecendo, Chico? A gente foi muito amigo, você me visitava bastante. Não estou conhecendo, sabe? Eu passei por um infarto, as coisas são difíceis, eu não consigo me lembrar. Então, eu sou lá de Pedro Leopoldo, a gente foi amigo, você não se lembra de mim? Não, fala o seu nome, fala o nome da sua família, né? Mas não fala só o primeiro nome, porque às vezes eu não vou lembrar só pelo primeiro nome. Você fala o nome da família, de repente eu me lembro. Não, eu não vou falar. Você tem que se lembrar quem eu sou. Eu vou dizer só uma coisa para você e vamos ver se você se lembra. Então tá bom, então a senhora diga, né, o que você quer dizer e eu vou ver se eu consigo lembrar. E aí ela falou: Jesus. E aí eu Chico se emoção. Ah, Valéria, você, como que você está tão linda, andando, que coisa boa. E ela falou: eu vim aqui te trazer um pouco de confiança em Deus, de fé em Deus, que você falou tanto para mim isso, foi tão bom para mim, e eu vim trazer isso um pouco para você. Ela colocou as mãos sobre o peito do Chico, e a dor que ele sentia no peito desapareceu. Desapareceu. Então é a fé. E este homem nutria na humanidade, nas pessoas, em Jesus. Ele trilhava exatamente o caminho de Jesus. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Então, por mais difícil que estejam as nossas vidas, a gente nutre essa confiança em Jesus. Continua firme nos propósitos, nos edificando, trazendo para nós
boas virtudes, combatendo os nossos vícios, tirando cada aresta, cada pedacinho que não serve, que não nos faz bem, negando as propostas do mal constantemente. Ainda que todos nós tenhamos defeitos, que todos nós tenhamos virtudes, né? A caminhada não para. E aí eu quero encerrar com essa composição do Beto Mello. Que um dia todos nós seremos anjos. Essa é a proposta. Cada um de nós com os nossos defeitos, com as nossas virtudes. A cada dia a gente luta para eliminar um defeito, colocando no lugar uma virtude. E aí um dia nós vamos nos encontrar todos anjos, fazendo o trabalho de Jesus. Mas isso não pode ser uma coisa lá para o futuro. Isso é algo para a gente começar agora. Pedacinho por pedacinho. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Muito obrigado à casa. Parabéns mais uma vez por esses 31 anos de caminhada. Me pediram para fazer a prece. Então vamos fazer uma oração, encerrando esse momento. Amigo e mestre Jesus, companheiro de todas as horas, que está em nossos pensamentos, em nosso caminho, nos direcionando, mesmo quando não desejamos. O Senhor que nos ilumina, que nos carrega nos braços, que nos fortalece o desejo, é para nós o grande modelo. Mas ainda diante da nossa ignorância, certamente haveremos de falhar. E aí rogamos a Ti, Senhor, dá-nos força para não cedermos às tentações. Porque sabemos que temos condições de vencê-las, desde que nos proponhamos a fazer isso. Tenhamos vontade e tenhamos fé. Envolva-nos, Senhor, com a Tua paz, para que, sentindo a Sua paz, possamos construir a nossa paz e envolver aqueles que nos cercam, permitindo que sintam a Sua paz. Amigo Jesus, rogamos a todos aqui presentes que possam ser abençoados pelo Seu amor em seus trabalhos, em suas vidas, em seu cotidiano. Que não lhes faltem forças para continuar optando as coisas boas da vida, que edificam, que nos fazem crescer, que valorizam o ser espiritual
que valorizam o bem, o amor, a caridade. Amigo Jesus, envolva-nos na sua paz. Agradecemos a todos aqueles espíritos que auxiliaram no crescimento desta casa, que nos envolvem, nos direcionam, nos ajudam nas decisões, nos faz romper a barreira da ociosidade, nos faz ser solidários, fraternos, amigos uns com os outros. Que possamos, amigo Jesus, ser dignos e sermos ceareiros do Senhor. Possamos ser aqueles que, ao levantar de manhã, vejam o mundo com otimismo, com alegria, e transborde de alegria por onde passar. Assim, em teu nome, profundamente agradecidos, encerramos essa atividade. Que assim seja.